Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar mais uma aula da nossa disciplina Gestão da Qualidade, Qualidade em Obras de Edificações. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre o PBQPH, o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, o método de implantação, como são aplicados os procedimentos operacionais, os procedimentos sistêmicos, vocês lembram? Procedimentos operacionais, aqueles que estão relacionados à operação e condução da obra, e procedimentos sistêmicos, aqueles que são gerenciais, que estão dentro, né, da equipe, que são elaborados pela equipe da administração e gestão da empresa. Então, eu voltei aqui uma imagem para vocês, só para a gente fazer uma pincelada antes de começar o próximo assunto, tá? Então, a gente viu essa pirâmide, né, que é o método de implantação, de acordo com os níveis estratégicos. Então, a gente tem aí o primeiro, o topo ali, né, da pirâmide, o nosso famoso manual da qualidade, que é onde nós descrevemos o sistema de gestão e todo utiliza para serviços e nos nossos materiais. É um nível estratégico, tá? O segundo nível da pirâmide, olhando de cima para baixo, são os procedimentos da qualidade, onde entram os procedimentos operacionais e os procedimentos, né, alguns procedimentos sistêmicos, que descrevem aí as atividades individuais, o que fazer, quem é o responsável, quando fazer, como fazer essas atividades. Já é um nível tático, ou seja, um nível que a gente já pode ali cada equipe ter o seu procedimento, cada setor ter o seu procedimento, do método de execução do seu processo. O terceiro andar de cima para baixo, terceiro nível, desculpa, de cima para baixo, nós temos aí as instruções de trabalho e os modelos de documentos, que já é um nível mais operacional, que são os documentos de trabalho específicos que ensinam como fazer lá na operação mesmo, lá na linha de frente, lá na obra, como fazer execução de alvenaria, como fazer o assentamento do piso nessa empresa, como fazer o controle ali de qualidade na hora de execução, né, da argamassa. Então, aqui são instruções de trabalho efetivamente ditas, que vão chegar na linha de frente, com a equipe que vai estar trabalhando lá na obra. E nós temos também a base dessa pirâmide, que são as evidências, ou seja, os registros da qualidade, que são os formulários que são preenchidos e que provam, comprovam, evidenciam que aquele determinado serviço foi realizado de acordo com o planejado. Então, os registros da qualidade, eles evidenciam a realização dessas atividades. Então, por exemplo, se eu tenho lá no terceiro nível, de cima para baixo, uma instrução de trabalho que orienta como executar um assentamento de piso, lá na minha base eu preciso ter um registro que comprove se o meu assentamento foi de acordo com o que está escrito no procedimento. Ou seja, se o funcionário que está executando respeitou o projeto, respeitou os limites, respeitou os níveis, respeitou o alinhamento na execução daquele serviço de assentamento de piso. Então, nós temos aqui 4 níveis de uma pirâmide que simbolizaria aqui, no caso, o método geral de implantação do PBQPH. Eu mostrei para vocês também que quando essa pirâmide ela chega a estar completa, chega a ser finalizada, a empresa pode realizar uma auditoria primeiramente interna, que ela vai avaliar como que está a implantação do sistema de gestão, e depois que ela avalia, ela realiza uma auditoria externa, que é uma auditoria de certificação, que é a hora que a empresa, junto com a sua equipe, a construtora vai lá e fala, não, as minhas obras eu já tenho todos os procedimentos, todos os profissionais lá da linha de frente e na gestão, lá no escritório, estão treinados, estão capacitados de acordo com os procedimentos. Eu tenho registro de como os serviços estão sendo realizados com qualidade. Eu tenho registro que os funcionários foram treinados. Eu tenho registro de reuniões. Então, sim, agora
existe uma maturidade para pedir uma certificação, que é quando essa empresa construtora solicita a um organismo credenciado de certificação para que ele venha fazer uma auditoria e vai dizer se essa empresa está apta ou não a ser certificada. E essa implantação toda é baseada no SIAC, que nós já vimos também, que é o regimento, Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços de Obras, tá? E Obras da Construção Civil, SIAC. Esse SIAC, como eu falei na aula passada, foi baseado na norma ISO, tá? E ela é específica para a construção civil, dentro dos 3 subsetores ali, tá? Edificações, obras de artes especiais, obras de drenagem e pavimentação. Pedi para vocês também, na aula passada, acessarem esse link, tá? Para poder baixar o regimento para vocês terem uma ideia e terem também arquivado, e eu deixei salvo também no nosso sistema lá do IF, tá? Então, quem tiver dúvida também pode entrar em contato comigo para baixar o documento. É importante que vocês tenham para acompanhar as nossas aulas. Porque agora que a gente está começando a falar mais sobre procedimento operacional, procedimento sistêmico, nós vamos usar bastante de onde nós tiramos todas as orientações para elaborar esses procedimentos, tá? Que é nada mais, nada menos do que o regimento SIAC. Agora, professora Valerie, quais são os princípios desse regimento, tá? Um dos projetos propulsores do PBQPH é esse regimento, o SIAC, porque ele tem como objetivo avaliar a conformidade do sistema de gestão da qualidade das empresas de serviços e obras, considerando as características específicas da atuação dessas empresas no setor da construção civil e baseando-se na série de normas da ISO 9000. Então, toda construtora que pretende fazer essa certificação, né, do PBQPH, ela precisa obrigatoriamente fazer a implantação de uma norma que é essa chamada SIAC, de um regimento, desculpa, que é esse chamado SIAC. Aqui eu tenho, mais uma vez, para vocês acessarem, tá? Esse sistema busca contribuir para a evolução dos patamares de qualidade do setor, envolvendo especialidades técnicas de execução de obras, serviços especializados de execução de obras, gerenciamento de obras, de empreendimentos e elaboração de projetos. Então, quando a empresa pretende ser certificada, ela tem que analisar esse regimento, primeiramente ter esse regimento dentro da empresa, analisar esse regimento e cada requisito do regimento tentar cumprir de acordo com os seus procedimentos. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, eu tenho aqui alguns exemplos de situações que acontecem numa edificação, tá? E que a gente pode utilizar o método da implantação do SIAC, do PBQPH, para poder tentar evidenciar as causas, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um incêndio que pode ocorrer, né, por vários fatores, mas a falta de qualidade está relacionada às possíveis causas. Então, um incêndio não acontece simplesmente, aconteceu um incêndio, vamos tentar saber o porquê que esse incêndio aconteceu. Então, esse incêndio pode ter ocorrido, primeiro, por erros de projeto, ou até mesmo ausência de projeto. O projeto não executado, ou seja, não foi executado de acordo com o que foi desenhado, que foi projetado, ou falhas durante a execução, falta de fiscalização das manutenções dos usuários, ou seja, pós-uso. Então, para vocês entenderem que quando a gente fala sobre qualidade e implantação do SIAC, que vai nos ajudar a evidenciar as possíveis causas, ou eliminar também algumas possíveis causas, quando a gente tem algum tipo de problema, falha numa edificação, pode acontecer por vários fatores que poderiam ser controlados durante aquela obra. Por exemplo, a prevenção de erros de projeto. Como que a gente poderia fazer a prevenção de erros de projeto de prevenção e combate a incêndio numa edificação? Aqui parece ser uma kitnet. Primeiro, durante o planejamento desse empreendimento, na fase de elaboração de projetos, deve existir uma compatibilização de projeto. Essa compatibilização de projeto precisa ser uma rotina dentro de uma construtora para que
nenhuma obra saia, comece a ser executada sem que antes tenha havido uma compatibilização dos projetos, uma análise dos projetos. Esse tipo de ação vai prevenir que erros possam acontecer, erros de projeto possam acontecer. E se eles acontecerem, que sejam vistos e percebidos e reconhecidos antes de começar essa obra, para que não tenhamos problemas futuros. Quando a gente implanta o SIAC, o PBQPH, uma situação como esse segundo ponto, a ausência de projeto, não pode acontecer. Todas as obras, todas as edificações que serão executadas quando uma empresa possui o PBQPH e segue o SIAC, tem um item, um requisito, é denominado controle de projeto, né, projetos, onde a gente fala tudo sobre o projeto, fala sobre como elaborar o projeto dentro da norma, como a gente tem que controlar essa elaboração, que esse projeto deve ser verificado, validado, compatibilizado. Então, a partir do momento que a empresa começa a seguir mais esse requisito, ela nunca mais pode, né, ela não deve começar uma edificação, uma kitnet, uma obra como aqui no caso, né, essa que teve esse problema, ela não pode começar com a ausência de um projeto de prevenção e combate a incêndio. Nem um projeto arquitetônico, nem um projeto estrutural, nem um projeto de instalações elétricas, nem um projeto de instalações hidráulicas e hidrossanitárias. Ou seja, a partir do momento que a empresa começa a se dedicar a seguir o regimento, ela vai ter meios de controle, ela precisa criar meios de controle para que todas as suas obras possuam projetos que são requisitos normativos para aprovação desses projetos e para boa utilização dela, no caso, depois, após edificada também. Aí, no terceiro ponto, projeto não executado, ou seja, não foi seguido, não foi durante a execução, ou seja, a empresa tem lá um projeto que estava, né, correto, de acordo com as normas, mas a equipe não seguiu esse projeto, ou seja, o projeto não foi executado, a equipe executou da forma como a obra ia acontecendo. Quando uma empresa possui a implantação do SIAC, possui a implantação do PBQPH, isso não pode acontecer, porque cada vez que uma equipe começa a executar a sua função, no caso aí, execução, né, do projeto de prevenção e combate a incêndio, a empresa precisa exercer um controle na equipe que faz essa execução para saber, por meio de registros, como a gente já falou lá na pirâmide, lá atrás, por meio de registros, se essa equipe está seguindo o projeto, por meio de conferência de execução, tá? Então, esse tipo de controle vai prevenir que haja, né, que não haja, desculpa, vai prevenir que não haja a falha durante a execução e também que não seja executado conforme a equipe quer, ou seja, tem que seguir o projeto. E também, nesse último ponto, falta de fiscalização das manutenções dos usuários, que acontece muito, que a empresa construtora, quando ela não tem um sistema de gestão da qualidade, ela entrega a obra e depois que ela entrega, ela não acompanha um pós-obra para saber como que esses usuários estão fazendo com relação à manutenção desse empreendimento. Aí vai lá a construtora, entrega aqui, no caso, na foto, uma kitnet com, sei lá, 9 apartamentos, 8 apartamentos, uma kitnet relativamente pequena, e aí entrega tudo certinho, com o manual de uso e operação, mas não acompanha se quem está morando vai instalar sei lá, ar-condicionado com um número maior de máquinas e elementos que aumentem a carga, né, a carga da capacidade da instalação elétrica, se vai ter algum outro equipamento que tenha alguma influência, né, na ocorrência desse incêndio. Então, assim, quando uma construtora ela entrega, ela precisa fazer um acompanhamento pós-obra. Então, tudo isso é orientado de acordo com os requisitos do SIAC e do PBQPH.
Aqui nós temos, por exemplo, uma outra imagem de instalações comprometidas, que também tem possíveis causas, como erros de projeto, a equipe de execução sem qualificação, ou seja, instalou ali o espelho, né, da instalação elétrica próxima a uma instalação hidrossanitária, hidráulica, aqui no caso, riscos graves de acidente, ou seja, água nas instalações elétricas, e a falta de fiscalização. Então, a descoberta, a pesquisa, a investigação para saber sobre as possíveis causas também é uma atitude que a gente toma quando a empresa é uma empresa que faz a implantação ou é certificada. Saber as causas, né, das não conformidades, que isso aqui é uma não conformidade, isso que nós vimos na imagem anterior também é uma não conformidade, saber as causas da não conformidade vai ajudar a construtora para que ela vá aos poucos eliminando as causas dessas não conformidades até que chegue no momento que ela tenha a famosa maturidade que a gente já falou lá atrás, para que esses erros não aconteçam de forma repetida, tá? Então, a gente tem aqui uma imagem, observando essa imagem abaixo. Quais possíveis causas você pode pontuar? Então, a gente vê essa imagem, eu gostaria que vocês observassem, tá? E aí vocês analisassem quais possíveis causas vocês pontuam aí nesse... Vamos colocar o pavimento térreo, aí o primeiro, o segundo pavimento, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as principais fases do ciclo da qualidade. Tá? Primeira fase é a necessidade dos usuários. A gente precisa saber qual é a necessidade do usuário, qual é a necessidade do mercado, o que o mercado espera do nosso serviço, da nossa prestação de serviço na qualidade de construtora, né? Depois que nós temos em mãos essa necessidade, nós vamos para a etapa de planejamento, que é onde há o envolvimento de toda a equipe, há um envolvimento da gestão, o envolvimento da parte técnica para fazer um planejamento para que essas necessidades dos usuários sejam implementadas lá na fase 3, que é a fase de projeto. Todas as necessidades dos usuários da planejadas, elas precisam ser concretizadas ali, desenhadas, elas precisam ser passadas para um projeto, para que esse projeto seja, né, a entrada, tá, de toda essa tentativa de buscar a satisfação do cliente. Depois, no número 4, a análise da qualidade dos insumos, ou seja, tudo que vai ser aplicado nessa obra a partir desse projeto precisa ter uma qualidade para que haja essa satisfação. Depois é um controle na execução. A partir do momento que você analisa a qualidade de todos os materiais e insumos que serão aplicados nessa obra que está desenhada ali no projeto, existe também a necessidade de um controle na execução. Esse controle vai prevenir essas possíveis, né, não conformidades, ou seja, futuras não conformidades, e esse controle vai ali, além da fiscalização, temos o registro, colocação de identificação visual, implantação de procedimentos, treinamento com a equipe, e são várias ações que entram dentro desse controle na execução. Depois nós temos aí, número 6, controle do uso e operação, que é o que a gente acabou de falar, que não acaba no controle na execução. Existe também um controle do uso e operação, ou seja, acompanhar o período de garantia, tempo de vida útil aí que você ainda é responsável por esse imóvel, por essa edificação que você construiu. E aí a gente faz o ciclo da qualidade. Mas esse ciclo da qualidade tem um único objetivo, que é a satisfação do cliente. A satisfação do cliente é o quê? Que ele tenha satisfação com aquela edificação em termos de uso e operação e também que ele possa se fidelizar a essa construtora. Além disso, existem também aqueles requisitos que a gente falou lá nas primeiras aulas, os requisitos que não são especificados pelo cliente, porque são requisitos que são intrínsecos. Nós todos, como técnicos, como tecnólogos, como profissionais da área da construção, temos que saber que o mínimo que uma edificação que a gente está planejando, projetando,
controlando a qualidade dos insumos, fazendo controle na execução, acompanhando pós-operação, o mínimo que essa edificação tem que ter é segurança nessa operação dela, ou seja, essa casa tem que ter resistência, essa casa, essa estrutura, essa edificação, essa obra precisa ter resistência, precisa ter durabilidade, precisa ter tempo de vida útil, precisa ter funcionabilidade, tá? E aí a gente fala que essas necessidades dos usuários é a fase na qual as necessidades do cliente ou do mercado devem ser consideradas para a idealização da edificação. Aí vem o planejamento, que é a fase na qual devem ser definidos os sistemas construtivos, os projetistas, né, que serão escolhidos para poder fazer o arquitetônico, estrutural, o elétrico, hidráulico, a segurança, seleção dos fornecedores dos principais materiais e serviços, isso é importante para redução ali, para atendimento e cumprimento do cronograma físico-financeiro, identificação dos recursos, ou seja, quais os recursos que a gente precisa, precisa de dinheiro, precisa de investimento, precisa de máquina, que equipamento, precisa de qual tipo de profissional. Ah, eu tô lá, eu decidi que a necessidade do meu, né, a partir da necessidade do meu usuário, é que essa edificação vai ser em estrutura metálica. Então, poxa, eu preciso definir quem será nesse planejamento, né? Quem será a empresa que vai ter os projetistas que são especializados nessa área. Quais são os principais fornecedores na minha região desses materiais que eu não tenho habilidade, não tenho prática em utilizar? Quais recursos eu preciso? Eu preciso de treinamento, eu preciso que a minha equipe seja treinada, porque a minha equipe não está apta a trabalhar com estrutura metálica. Eu preciso também trazer máquinas específicas. Então, identificar recurso é tudo que você precisa, além de investimento, equipamento, software, pessoas, todos os recursos que você precisa para que dê certo essa necessidade que você tem dos usuários nas suas mãos. A implantação do sistema de gestão da qualidade também. Aí a fase de projeto é quando a gente já está ali na coordenação, na fase de elaboração de projetos, os cronogramas, os orçamentos, aprovação de projeto nos órgãos competentes, na prefeitura municipal, se precisa de licenciamento ambiental, se precisa de licença também do Corpo de Bombeiros, aprovação de projeto de combate a incêndio. Então, essa fase de projeto é quando a gente elabora os projetos ou coordena a elaboração dos projetos, os cronogramas e orçamentos e também leva para aprovação. A análise da qualidade dos insumos, a verificação dos materiais que serão adquiridos, os testes que nós precisaremos fazer, as certificações. Por exemplo, numa estrutura metálica, existem alguns testes específicos que precisam ser feitos durante a obra para que você tenha em mãos certificados, né, e relatórios, laudos de ensaios, para que você tenha ali evidenciado que a sua edificação, a sua estrutura está de acordo com as normas. Aí vem lá número 5, controle na execução, que é a verificação da execução dos serviços, a conferência das fases de execução, se o pessoal está executando de acordo com os procedimentos, se vai ter aprovação e liberação de cada etapa, ou se vai ter retrabalho. Então, nessa fase de controle de execução, é cooperar para que tudo aconteça de acordo com o procedimento. Aí o controle de uso e operação é a avaliação da satisfação pós-obra, é o acompanhamento na manutenção, é verificação se aquela edificação está tendo algum problema um problema que possa ter acontecido durante a execução e que precisa ser corrigido. Então, esses são os principais ciclos, as principais fases, do ciclo da qualidade. Aí a gente fala sobre hierarquia, tá? Da excelência. Então a gente tem lá, imagina esses triângulos, cada triângulo desse representa uma fase que uma empresa construtora que está executando obras aí, ela passa. Então a gente tem a primeira fase, que é a fase do caos. A gente vê dentro desse primeiro triângulo várias setas, uma caminhando para cada sentido. Imagina que essas setas são os processos que acontecem dentro de uma construtora. Uma seta é execução de alvenaria, outra seta é compra de material, outra seta é execução de piso, outra seta é contratação de funcionário, outra seta é manutenção de equipamentos. Então, a gente observa que todas as setas, cada uma está caminhando
para um lado, né? Cada uma está apontando para uma direção. Então, essa fase de caos é a fase que a gente fala que a empresa está na inocência, ou seja, ela vai implantando, vai fazendo o seu processo sem registrar nada, cada um faz da forma como acha que deve ser feito, cada um faz da forma como quer, na verdade. Quando a gente sobe um degrau e a gente começa a implantação do sistema da qualidade, ali está em azulzinho essa linha tracejada, a gente entra no triângulo que a gente fala que está na fase no degrau, né, do nível de controle, que é o início de um controle, é o início que a empresa começa a ter uma consciência do que ela está fazendo. Então, ela pega essas setas, ou seja, os processos que cada um está apontando para um lado, cada um está apontando para uma direção, cada equipe está agindo de uma forma, com um prazo diferente, uma não depende da outra, e aí ela começa a organizar todos os processos para uma mesma direção. O que significa isso? Que começa a ter procedimento pré-salvenaria, para execução da salvenaria, começa a ter um procedimento que fala como descreve a compra de materiais, a verificação de materiais, o armazenamento de materiais. Aí tem um procedimento que fala como faz assentamento e execução do piso. Então, todos os processos, todas as equipes começam a caminhar para um foco só, para uma mesma direção, que é esse nível de consciência e controle. Quando a empresa já tem esse nível de consciência num nível estabilizado, ela sobe mais um degrau e ela vai para o nível de compreensão e simplificação. O que significa isso, professor? É quando ela percebe que muitos dos procedimentos que ela escreveu e que ela está utilizando já viraram rotina. Então, vocês percebem que já começa a ficar reduzido o número de procedimento documentado. Por quê? Porque já viu que alguns métodos que são utilizados e descritos lá no nível abaixo, que é o controle, começam a virar rotina. Então, a empresa está compreendendo o que ela está fazendo. Não precisa mais ficar escrevendo para fazer tudo, não precisa mais escrever tudo para que seja feito, tá? Quando essa fase de compreensão também, né, compreensão e satisfação também atinge um patamar, ela vai para uma fase de competência e automação. Que fase que é essa? É uma fase onde a gente pode perceber que as setas, que ainda, embora haja simplificação e compreensão, elas ainda estão focadas na mesma direção, mas elas ainda não trabalham juntas. Na fase de competência, elas já estão todas girando num círculo. Ou seja, uma depende da outra para que haja essa interação de todos os processos, para que haja continuidade e realização dos serviços. Então, essa empresa já está numa competência. E quando ela chega nesse nível, aí ela sobe e já vai para uma experiência, né, de excelência, que ela tem aí uma qualidade que a gente diz que é uma qualidade em excelência, que ela já pode utilizar o seu próprio processo para fazer benchmark, ou seja, que ela pode ser exemplo para outras empresas que estão começando lá embaixo na fase de inocência. Então, o sistema de gestão da qualidade implementado ajuda a empresa a subir cada fase dessa de forma mais organizada. Então, aqui, no caso, a construtora ainda não identificou que precisa da qualidade para alcançar os resultados. Na fase de consciência, ela começa a padronizar os seus processos, treinar sua equipe, corrigir suas falhas. Na fase de compreensão, ela já está fazendo suas rotinas de controle, a equipe já sabe o que é certo, o que é correto fazer. Na fase de competência, a construtora já segue todas as normativas e a equipe já está conscientizada, todo mundo trabalhando junto, já entende que um depende do outro. E aqui, nessa fase de excelência, a construtora já pode ser exemplo para outras empresas construtoras que estão começando. E aí a gente sempre observa sobre essa questão do iceberg, que a gente é um exemplo bem tranquilo, que a gente faz, é bem fácil de compreender como funciona. Imaginem que esse iceberg é um problema geral das construtoras. As construtoras possuem esse problema, só que a gente vê que esses problemas, a maioria deles estão abaixo do nível do mar,
que são as causas, ou seja, as causas são os motivos pelos quais acontecem os efeitos das não conformidades e dos problemas, que são menores. Ou seja, a gente só vê o problema quando acontece um problema numa construtora, por exemplo, de uma obra que atrasou, de uma edificação ou uma obra que não está tendo um bom funcionamento, ou seja, está com problema estrutural, muitas trincas, fissuras, rachaduras, ou está tendo problema de instalações, a gente só está vendo o efeito. O que é mais importante é o que está abaixo, ou seja, só a pontinha do iceberg, é só o efeito, é só o que a gente vê. O que está abaixo do nível do mar são as causas, tá? Então, esses efeitos são situações que nós percebemos, os problemas que surgem, os resultados insatisfatórios. E as causas são situações que, na maioria das vezes, acontecem de forma repetitiva ou com uma rotina, é sempre aquele mesmo erro, é sempre a mesma falha, que levam aos efeitos, porém não são percebidas, porque já é uma coisa comum dentro da construtora, e não recebem a importância e a atenção que merecem. Então, a gente tem aqui, por exemplo, efeitos. Exemplo, alvenaria estrutural mal, né, alvenaria mal executada, desculpa, desperdício de material, canteiro desorganizado, reclamação de clientes. E quais são as causas? Construtora não investe em treinamento, não valoriza a equipe, a construtora atua com canteiro desorganizado e não exige materiais certificados, não fiscaliza como a equipe executa o serviço, a construtora não atende às solicitações do cliente, não faz um pós-venda, um acompanhamento. Então, a gente pode perceber que às vezes a pontinha, às vezes não, na maioria das vezes a pontinha do iceberg realmente é só o efeito, é só o que a gente vê que acontece de problema, mas as causas estão abaixo do nível do mar, que são ali a base do iceberg. Pessoal, eu passei para vocês na aula passada, para vocês lerem, para a gente poder discutir o artigo Gestão da Qualidade na Construção Civil, tá? Eu gostaria muito que vocês que ainda não leram, vocês que ainda não analisaram esse artigo, que vocês lessem para vocês entenderem sobre todos os assuntos que a gente vai discutindo daqui para frente, tá? Então é muito importante que vocês tenham acompanhamento desse artigo que foi passado na aula passada. Tá ok? Um abraço para vocês, pessoal. Até a próxima aula.